O processo de retroativação, ele basicamente tem por finalidade e por destino a unificação. Quando se fala em unificação, é importante saber que os nossos diversos estados de espíritos, os nossos diversos sentimentos e diversos pensamentos, em consonância com a consciência, tendem a nos tornar uno. Essas possibilidades de experiências que temos no dia a dia, elas nos permitem desenvolver e principalmente vivenciar os mais variados tipos de pensamentos e sentimentos. E a unificação, ela permeia e ao mesmo tempo ela permite que os estados de consciência do qual a mente, a memória, ela permite que os pensamentos e sentimentos se tornem um. E não de forma separadamente. Eles têm que estar em congruência com a consciência. Mas é importante, apesar de tudo e de uma certa dificuldade que se tem a priori de unificar, mas é importante perceber que um sentimento negativo ou um pensamento negativo, muitas vezes nós temos uma vontade de fugir deles, se afastar, não queremos sentir, mas aí que entra um processo reverso, né? Que é exatamente o contrário. É nesse momento, quando temos um sentimento ruim, uma sensação ruim, um insight ou um déjà vu, ou uma lembrança, ou simplesmente uma pequena depressão, ou grande, não importa o tamanho, do qual nos faz sentir uma reação química localizada em alguma parte do corpo, é importante nessa hora aceitarmos essa situação, respeitarmos esse momento, respeitarmos o que está por detrás disso, apesar de não termos uma consciência do que seja, mas é importante termos a compreensão que essa energia, esse momento, esse estado de espírito, ele faz parte do nosso ser e muitas vezes recusamos, não queremos experienciar, porque leva a uma depressão ou uma situação, apatia ou qualquer que seja. Mas aí que está o grande erro, exatamente querer repulsar algo que está dentro de nós. Então, aí se encontra um princípio fundamental do não julgar. Não adianta tentarmos não julgar o próximo e julgarmos a nós mesmos ou condenarmos uma sensação do qual, quer queira, quer não, acabamos sentindo e não sabemos o que fazer. Mas com a capacidade de absorver o conteúdo e a mensagem da retroativação, o caminho que nos leva a aceitar uma parte de nós. E essa parte, obviamente, quando se fala em retropassado, ao mesmo tempo se fala de traumas, na realidade, esse processo ele tem a ver com evolução. Dentro de nós, e ao mesmo tempo fora de nós, evoluirmos, darmos continuidade a um processo de amadurecimento, não importa se é um momento de felicidade ou tristeza, mas aceitarmos esse momento e trabalharmos com ele de uma forma consciente para que possamos dar consciência para esse estado e ao mesmo tempo que damos consciência para esse estado e nesse exato momento que essa vivência, esse estado de espírito que está, por exemplo, com uma aflição, tá?
ele ganha uma consciência, ele automaticamente se incorpora ao nosso eu. Ou seja, aceitamos, abraçamos a causa e ao mesmo tempo convidamos para tornar um só. É aí que entra a multidimensionalidade e a capacidade de perceber os vários seres que nós somos, que nós temos, ou, por um outro caminho, as nossas responsabilidades como seres humanos, consciente de uma nova energia, de uma nova capacidade cognitiva ou não, de auxiliarmos num crescimento de uma energia maior quando se fala em evolução humana. Então, é importante estarmos atentos para todos os sentimentos, para cada segundo que nós vivemos tenha uma experiência para se conscientizar e ao mesmo tempo abraçar a causa. Não importa o que estejamos pensando ou sentindo, mas simplesmente não julgamos, não condenamos o que vem dentro de nós, e sim começamos a dar uma unificação para todas essas variáveis, do qual nossa energia atrai e ao mesmo tempo somos atraídos. Então, se atrai ou somos atraídos, há um campo magnético, há um campo eletromagnético, há um campo com uma consciência eletrobiomagnética, do qual cabe àquele que tem mais responsabilidade unificar. Uma vez que estamos nessa experiência humana, nessa situação como homem ou mulher, não importa, ou qualquer gênero que seja, o importante é unificar. Aceitar cada situação interna e ao mesmo tempo externa. Sem essa capacidade de aceitar, nós não temos condições de unificar. A partir do momento que nós começamos a condenar, julgar, não importa se é uma situação política, esportiva, ou até mesmo dentro da quântica, da espiritualidade, não importa qual, uma vez que começamos a questionar, isso mostra claramente a não compatibilidade. E essa não compatibilidade é o melhor momento de percebermos que há necessidade de unificar o que está sendo apresentado. Com isso não quer dizer que devemos fazer aquilo que o outro faz ou que o outro está sugerindo, e sim equilibrar as energias. Desta forma há uma unificação. Isso vale para tudo no campo pessoal, profissional, em relacionamentos, não importa como, mas o mais importante é a capacidade de entender todos esses trâmites dessa nova possibilidade que nós seres humanos estamos tendo para unificar todo um processo. Gratidão por enquanto.